Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a bordo. Meu nome é Fernanda Hermsdorf e hoje eu serei a chefe de cabine desse vídeo. É um prazer tê-los aqui comigo. Espero que tenham uma ótima experiência durante essa jornada. Por favor, ajuste seus fones de ouvido. Agora sente-se, relaxe e aproveite esse voo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Bom, eu decidi fazer uma série de vídeos sobre Dubai, porque é um lugar muito incrível que desperta bastante curiosidade. E para ficar bem completo, eu decidi começar falando sobre o curioso sistema político dos Emirados Árabes Unidos, o país onde se localiza a Grande Dubai. Então, bora! Lá é monarquia ou presidencialismo? E se eu te disser que é uma mistura dos dois? E se eu te disser que lá tem mais de um príncipe e o príncipe também é o presidente? Pera, buguei sua cabeça? Calma aí que eu vou te explicar. Os Emirados Árabes Unidos é uma federação formada por 7 principados. Esses principados são chamados de Emirados, daí o nome do país. Cada um deles é formado por algumas cidades e governado através de um poder absoluto por um príncipe, ou então chamado Emir, por isso Emirados, mas que muitas vezes eles chamam também de Sheikh. Então, fazendo como se fosse um paralelo com o Brasil, cada Emirado seria um estado aqui. E cada emir, cada príncipe, cada sheik é como se fosse o governador de estado aqui do Brasil. A diferença é que lá é monarquia, ou seja, é hereditário, vai passando de família para família. E aqui no Brasil a gente tem a eleição para o governador. E é exatamente por isso que o país é considerado uma monarquia absoluta, porque o poder está concentrado na mão de 7 famílias monárquicas. Politicamente também, o país tem a característica do federalismo, porque ele é dividido em unidades administrativas autônomas, cada um governada por uma pessoa diferente. E por fim, tem a característica... tem a característica presidencialista, porque o país é comandado por um presidente. E você deve estar se perguntando, tá bom, e o presidente é eleito como? Votação popular? Não é não. É o seguinte, os 7 emirs de cada estado, como se fossem os governadores, juntos eles formam a Suprema Câmara Federal. E essa Câmara que se reúne e de 5 em 5 anos elege o presidente do país. Os candidatos são os próprios emirs, eles vão votar entre si. Mas, devido ao fato dos Emirados de Abu Dhabi e Dubai serem os mais importantes de todo o país, os emirs desses 2 Emirados, eles têm poder de voto na eleição presidencial. Então, assim, coincidentemente ou não, desde que o país alcançou a sua independência em 1971, todos os presidentes, no caso 2, foram de Abu Dhabi e os vices de Dubai. Nenhum outro Emirado teve chance de ocupar essa posição. Explicado isso, bora falar dos 3 poderes. Os 3 poderes é aquele modelo de divisão proposto lá por Montesquieu, porque ele acreditava que uma pessoa só não podia concentrar todos os poderes, né? De legislar, de julgar e de administrar, porque quando a pessoa tem a concentração do poder, normalmente acontece o abuso. Então eu vou resumir rapidamente quais são cada um dos 3 poderes para eu poder explicar como eles funcionam lá nos Emirados Árabes. O poder executivo basicamente é responsável por administrar o Estado, governar o povo, propor planos de ação, enfim, administrar os interesses públicos. Aqui no Brasil, quem é o poder executivo em nível federal seria o presidente da República, em nível estadual, o governador, e em nível municipal, o prefeito. Já o poder legislativo, ele é... Eu não acerto nada de primeira. Já o poder legislativo, ele é responsável por legislar, criar e aprovar leis e também fiscalizar o poder executivo.
No Brasil, esse poder é realizado em âmbito federal pelos deputados federais e os senadores, em âmbito estadual pelos deputados estaduais e em âmbito municipal pelos vereadores. O judiciário, por sua vez, tem a função de interpretar as leis e julgar casos baseados nas normas criadas pelo poder legislativo. Então, esse poder ele vai de fato aplicar a lei. No Brasil, o judiciário é representado pelos ministros, desembargadores, promotores de justiça e os próprios juízes. Entendido? Então vamos ver como que funciona esses poderes lá nos Emirados Árabes. O poder executivo é formado pelo presidente, que é o chefe de Estado, o vice-presidente ou o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, e um conselho de ministros indicados pelo presidente. O poder legislativo é exercido pelo parlamento, um órgão de consulta formado por 20 pessoas escolhidas pelo povo e 20 pessoas indicadas pelos êmiris, ambos com duração de mandato de 4 anos. As eleições são baseadas em candidatos avulsos e não partidos políticos, já que lá eles são proibidos. O poder judiciário tem os seus tribunais separados por 2 níveis, o local e o federal, e em 3 tipos: julgamento, cassação e recurso. O tribunal de julgamento, como o próprio nome diz, é onde as pessoas vão levar os seus casos para que eles sejam julgados em primeira instância. Lá os casos envolvem questões de comércio, trabalho, imóveis, direito civil, direito penal e direito religioso. Já o tribunal de recurso é onde as pessoas podem recorrer pelas sentenças dadas pelo tribunal de julgamentos. Já os tribunais de cassação são responsáveis pela fiscalização dos tribunais menores. Eles vão analisar se eles estão cumprindo e interpretando a lei da maneira correta. Essas 3 instâncias que eu falei, elas têm em nível local e em nível federal. Porém, o Tribunal Federal da Cassação é conhecido como Suprema Corte. E ele é composto por 20 membros indicados pelo presidente e aprovados pela Suprema Câmara Federal. De maneira geral, os tribunais federais analisam situações relacionadas à moeda nacional, ao território e órgãos políticos. Já os tribunais locais, eles lidam com situações mais cotidianas, níveis de pessoas jurídicas, pessoas físicas, como, por exemplo, crimes de roubo e assassinato. Além disso, o judiciário deles está dividido em 2 sistemas legais. O civil, que é o mesmo que aqui no Brasil, que é baseado na lei, na Constituição, e o religioso, com base no islamismo. Esse tipo de julgamento não se aplica a pessoas não muçulmanas. E nesse sistema vão julgar crimes, por exemplo, como o divórcio e a apostasia do islamismo. A apostasia do islamismo, ela significa quando a pessoa deixa de ser um muçulmano. Esse sistema ele é baseado no livro sagrado islâmico, que é o Alcorão. E no Alcorão, por exemplo, diz que o crime de apostasia ele é simplesmente imperdoável. Então, muitas vezes, as pessoas que cometem esse crime são julgadas à prisão ou até mesmo à morte. Então, por hoje foi isso. Agora você já entende como funciona o sistema político dos Emirados Árabes Unidos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não perca o vídeo da semana que vem. Ele será sobre Dubai e terá muitas curiosidades interessantes. Deixe seu like para me ajudar na divulgação e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Até a próxima! Muito obrigada por escolher compartilhar o seu tempo comigo hoje. Espero te ver em uma próxima oportunidade. Tenha um ótimo dia!